o maior diferencial do beach tênis para outros esportes de raquete é a areia. O peso, você conseguir se deslocar, chegar bem na bola, chegar firme. Então você tem que correr bastante, você tem que se deslocar rápido. No último torneio que eu fui, eu vi algumas coisas que para mim é o que me motiva a continuar jogando, continuar treinando, que é... Eu tenho uma filha, vai fazer 2 anos agora, e meu desejo é daqui a alguns anos jogar com ela. E eu vi lá um pai jogando com a filha 9 anos e o pai jogando com ela. Pô, isso não tem dinheiro no mundo que pague, não tem emoção no mundo. É uma coisa surreal eu ver lá todo mundo torcendo pra eles. Teve até uma coisa que aconteceu em Harvard que ele reflete muito como é o verdadeiro empreendedorismo. Que o professor, ele chegou na sala e ele fez: eu vou separar em grupos as turmas e eu vou dar $100 para cada um. Vocês têm 2 horas para se reunir, se organizar, e dentro de 2 horas cada turma vai falar 15 minutos para todos os alunos de Harvard qual é o seu empreendimento com esses $100 e quanto vocês vão conseguir render. E aí teve gente que pegou os $100, foi vender, comprou doces e foi vender na universidade para depois de, nos 15 minutos lá, falar que conseguiu dos 100, conseguiu $200, então foi 100% de lucro. E aí teve uma turma que na hora o professor fez: e aí, vocês usaram os $100 para quê? A gente não usou os $100 não, tá aqui os $100. Mas a gente entrou em contrato com uma empresa de esportes. E a gente diz: ó, a gente tem 15 minutos para vender a vocês, para vocês fazerem o marketing de vocês em toda Harvard. E vocês pagam $1.000 pra gente. E aí a empresa pagou. E aí a empresa foi lá e fez o merchan em 3 minutos. E os caras ganharam $1.000. Ou seja, os caras não tinham nada, tiveram uma oportunidade. E, cara, empreendimento é isso. Pô, às vezes, claro, às vezes você precisa de dinheiro, mas... Claro. Tem uma frase que eu vi que eu gostei muito, que é: se você não trabalha pelo seu sonho, você vai trabalhar pelo sonho de alguém. Exato. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Pesando no Assunto, podcast que está no seu coração. E hoje temos um convidado especial, ele que é professor de educação física e trabalha com esporte de raquete. O nome dele é Gleibson. Gleibson, seja bem-vindo, meu amigo. Valeu. Obrigado aí Obrigado aí por aceitar essa ideia louca de vir gravar com a gente. Vou deixar tu falar um pouquinho, se apresentar, falar quem tu é. Valeu, obrigado pelo convite. É sempre legal estar falando, conversando, falando sobre o que eu gosto, sobre esporte em raquete. Então, eu me formei na Universidade Federal, sou licenciado, estou fazendo bacharelado agora, trabalho com badminton, beach tênis, que é o foco principal nesse momento, e também trabalho com futsal, dou aula em escolinha de futsal, mas o foco principal hoje é o beach tênis, é a raquete, são esportes que têm visibilidade no momento, está crescendo muito, é um boom, e a gente tem que... Muita gente fala isso, muita gente fala que é modinha, que vai passar, é tipo... O CrossFit, o pessoal falou: o CrossFit teve aquele boom, mas a diferença é que o CrossFit não caiu. Não caiu. O CrossFit foi um boom e manteve um público assíduo que tá lá hoje e também tá lá. Tem vários lugares. Provavelmente o beach tennis vai seguir essa mesma ideia, porque é muito legal de se jogar. Quem nunca jogou, quem joga pela primeira vez se apaixona. Então, a diferença eu acho que é essa. E é um esporte que é a nossa cara. Que é a cara do Brasil, né? É um esporte que joga na praia, que é aquele mais descontraído, o pessoal joga sem camisa, joga de qualquer jeito, joga descalço, na areia, então é a nossa pegada, é bem abrasileirado, como a gente chama. Eu acho que o beach tennis é um esporte bem, assim, nunca joguei, mas eu observo que é bem universal, assim, qualquer um pode jogar, né? Porque você vai jogar tênis, tem uma dificuldade na questão de deslocamento, de força. O beach tennis, com uma quadra é menor, né? Em dupla, mais tranquilo do que um tênis, outros esportes assim, né? Futebol, isso precisa de mais fisicalidade. Não estou dizendo que o beach tennis não tem uma fisicalidade, não exige do físico, sim, mas... A gente conversa muito isso lá onde eu dou aula, a gente fala muito sobre a diferença dos esportes de raquete. Eu sempre dou o exemplo... Quando a primeira pessoa, quando chega na primeira aula, eu pergunto logo: você já jogou algum esporte em raquete? E a pessoa diz assim: já joguei tênis de mesa. É um esporte de raquete, mas é totalmente diferente, é outra pegada, é outra ideia. Aí outro fala assim: eu já joguei tênis. Todo mundo acha: beach tênis, então é o quê? O tênis de praia. Mas não necessariamente. Para ter uma ideia, ele surgiu do frescobol. O pessoal fala assim:
Então é um frescobol gourmetizado. Não necessariamente. Eu pensei nisso agora. Justamente. O pessoal fala muito isso. É um frescobol gourmet. Nem tanto, tá? É assim, parece muito. Eu sempre falo pro pessoal, até nas aulas, é interessante isso. No jogo, começa a jogar, aí o pessoal começa a jogar a bola pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Eu digo, não, sem frescobol. Tira isso. A ideia é que você faça o adversário se deslocar, não joga na mão. Que é uma coisa também é característica. E aí o tênis tem uma diferença que a rede, por exemplo, é mais baixa. No beach tênis, a rede é alta. A rede fica 1,70, 1,75, variando, e no nível profissional 1,80. Então a rede fica bem alta. Então não tem como fazer alguns movimentos que a gente faz no tênis, por exemplo, que é a pegada de lado. Mas, como você falou, o maior diferencial do beach tênis para outros esportes de raquete é a areia. O peso, você conseguir se deslocar, chegar bem na bola, chegar firme. Então você tem que correr bastante, você tem que se deslocar rápido. Eu sempre comento com o pessoal, eu falo o seguinte, se você consegue dar um passo, você tem que dar 2. Se você dá 2, você dá 3. A ideia é que você chegue o mais próximo possível da bola. Então a gente precisa de um condicionamento físico melhor. Então esse é o diferencial. O tênis exige uma movimentação corporal diferente. Que isso eu acho que limita um pouco a possibilidade de muita gente jogar. Igual você falou, o beach tênis ele é mais universal. Até nos torneios hoje em dia ele tem categoria sub-10, sub-12, 14, 18. Aí tem os níveis que é dividido entre DCBA e Pro. Então tem masculino, feminino e misto. Você começa na D, depois sobe para B, C, B, A e depois conseguir chegar no Pro. Então, e também ainda tem 30 mais, 40 mais, 50 mais e 60 mais. Então, não tem limite, não tem uma idade que você diz, não dá para jogar. Dá. É um frescobolzinho que você consegue jogar tranquilo. E é muito divertido. É um esporte que tem muito ainda a crescer. Cresceu muito, mas ainda tem muito a crescer, bastante. Como é que funciona a mecânica de competição, de regras, que diferencia do tênis normal? Que, assim, tu falando, eu tenho em mente assim, que é como se fosse um tipo de vôlei, não é? De acordo com a rede, com o pessoal passando, tudinho, sendo de areia, é como se fosse um vôlei de praia. Não tem 3 toques não, né? Eu tava pensando isso, também se tem dupla tem toque, não sei o quê. Não. Resumindo assim, um resumo mais básico, como é que funciona a modalidade. Ele tem algumas coisas diferentes do tênis. Por exemplo, no tênis, no badminton e outras modalidades de raquete, você tem que cruzar no saque, por exemplo. No beach tênis não precisa. No beach tênis você pode sacar de qualquer local de fora da quadra para o outro local da quadra. Isso é um diferencial. A pontuação, ela é 15, 30, 40 game. Então, são 4 pontos para você ter 1 ponto. Basicamente é isso. Igual do tênis. A diferença do tênis é, por exemplo, tá 40-40, você tem que ter uma vantagem para ter a pontuação. No beach tênis não precisa. Tá 40-40, quem fizer... Então, isso torna o jogo mais rápido, mais dinâmico e mais tenso também. Você vai sacar no 40-40, seu braço pesa 1 tonelada. Então, é uma coisa que difere bastante. Outra coisa é... e aí o jogo, no amador, é dividido... É só um set de 6 games. Chegando 5-5, vai 7. Vai a 7. Tá 5-5 em games, vai a 7. Se tiver 6-6, tem um tie break de 7 pontos corridos. Que aí uma dupla saca primeiro, a outra dupla saca 2, depois 2, 2, 2, 2, até completar 7. Então é bem tranquilo. Com relação à quadra, a dimensão ela é 16 por 8. Então, cada lado é 8 por 8, é um quadrado perfeito. Que torna bem grande. Assim, a gente diz assim, 8 por 8... Eu acho muito. É muito gigante. É gigante. Eu jogo vôlei de praia, dupla, basicamente é a mesma medida. E você... Aí, perguntando um negócio do toque, por exemplo. É um toque só por dupla. É você só passar de um lado para o outro. A ideia é que você passe, tente deslocar. A mecânica do jogo é bem simples. A ideia principal é você fazer seu adversário se deslocar. Por isso que a gente fala sempre que o mais fácil e o melhor do jogo é você colocar ele na frente da rede e depois jogar a bola lá no fundo. Então ele vai fazer um deslocamento frente, trás, frente, trás, frente, trás. Movimentar o adversário. Vai ter uma hora que ele vai errar. Ou ele vai jogar fácil e a gente vai derrubar a bola. Todo mundo acha que, não, então eu preciso bater forte para derrubar a bola. Tipo, no vôlei, por exemplo. Você levanta e aí você bater forte é mais fácil de derrubar, entre aspas, não é isso? No beach tênis, não necessariamente.
Tem jogo que às vezes você não precisa dar um smash no jogo. Smash é igual a cortada do vôlei, por exemplo. Então você não precisa dar nenhuma vez. Você só colocando a bola com calma, você consegue jogar. É você fazer o seu adversário errar. Basicamente é isso. É um jogo que gera facilidade por isso. Mas o vôlei também tem isso, de você atacar, um ataque de força e também alargado. Isso, alargado. Eu acho que é bem semelhante a estrutura do vôlei sim. com a estratégia. Eu acho que também você vai sacar no elo mais fraco do outro time, do beach tennis, né? E você vai jogar o jogo inteiro em cima do elo fraco, né? Perfeito. E além dele cansar, Perfeito. ele tem menos qualidade, né? Porque você jogar só numa pessoa... É interessante falar isso aí, que eu gosto de jogar muito dupla mista. Aí eu jogo... E eu só... Os torneios comecei a disputar há pouco tempo. Meu intuito não era esse no começo, mas aí eu comecei a disputar há pouco tempo. E aí eu tenho o objetivo de só jogar com alunos. Jogo com aluna e com alunos, sempre. Porque eu acho que essa ligação que você gera é totalmente diferente. Eles se empolgam, eles querem continuar jogando. E para você também gera uma proximidade que faz com que você queira evoluir junto com ele também. Então isso é muito importante. Eu joguei recentemente um em dupla mista que teve 2 games que eu não toquei na bola. Eu não toquei na bola em 2 games completos. Eu não toquei na bola. Então iam sempre na minha dupla. Minha sorte foi que ela jogou muito bem e a gente conseguiu seguir adiante. Mas é interessante que no jogo, todo momento só vou na mulher. Ah, é injusto? Não. Você tem que machistas, ir... opressores. Você tem que ir no lado que você acha que não vai voltar com tanta força pra você. Não vai voltar tão difícil. Esporte é isso, né? É. Esporte é isso, competição. Competição, não tem isso. A gente É alto vê... rendimento, pô. A gente vê no futebol, em outros esportes que a gente pode usar exemplo, você não vai atacar no lado que você tem o melhor jogador, você vai atacar no lado mais fraco, o elo mais fraco, estratégia de jogo. E não necessariamente a mulher é pior que o homem, né? Isso, Assim, não. Talvez a mulher treine mais e eu que nunca joguei do lado dela. Muito né? interessante isso aí. No meu primeiro torneio mesmo, meu primeiro jogo, eu peguei uma dupla que a mulher jogava mais que o homem. E aí a gente se complicou um pouquinho, a gente até perdeu esse jogo. Porque a gente tentou mudar a estratégia no meio do jogo, mas não deu mais tempo. Porque é um jogo muito rápido. Se você vai sacar, você errou o seu saque, tá lá 1-0. De repente o outro já fez o saque dele, já tá 2-0. Então eu tenho que ir atrás do resultado, vou ter que virar. Então isso gera essa mudança, essa estratégia que você tem que tentar bolar antes, mas você tem que analisar bem também durante o jogo. Então o esporte de raquete traz isso, esse dinamismo, mas essa visão diferente também de no decorrer do jogo você tem que ser rápido para pensar e mudar a estratégia. Qual a média de tempo de um jogo? Então, varia bastante com relação ao nível. Por exemplo, num jogo numa categoria D, se o nível for muito discrepante, demora 15 minutos. Em um jogo mais pegado, demora meia hora. Mas o máximo, no nível amador, 35 minutos, assim, é a média mais... É um tempo bom. É, um você tempo cansativo. tem bastante. E aí... Tranquilo pra trás, no saque, por exemplo, você tem 20 segundos para sacar. E aí é o momento que você tem para respirar, às vezes. Você vai lá e pega a bola... Dá um migué, esfria o adversário. Isso, tem. Aí você para, bebe uma água também. Vai ter estratégia, né? Porque, por exemplo, tá no embalo. Tu não vai demorar 20 segundos pra sacar. Não vai. Tu tá com aquele... Tá quente. Tá quente, tu tá ganhando vários pontos consecutivos. O cara tá cansado do outro lado. Tu vai sacar com 2 segundos. Né? Outra coisa também é com relação aos torneios, por exemplo. A gente hoje está vivendo um momento que é totalmente diferente de qualquer outra modalidade. Eu nunca vi acontecer o que acontece com o beach tennis, por exemplo. A gente tem torneios, todo mês a gente tem torneio. Seja torneio federado ou torneio open, que seja de algum lugar que faz um torneio, é aberto, e aí você se inscreve. O Cristiano tinha perguntado uma coisa que eu não falei antes, que é com relação a como é que faz esse nivelamento, como é que faz essa... A gente tem um aplicativo chamado Let's Play, que nele tem todo o seu histórico. Tem o seu jogo, quanto foi, com quem você jogou. É o cartel, né? Caramba. E aí tem tudo. É o Sherdog do... E você se inscreve por ele, pra você ter uma ideia. Abrir um torneio, você entra lá, vamos inscrever direto por ele. Você paga por ele. Então como se fosse por ranking, né? Isso. Aí se for um torneio ranqueado, que a gente chama de federação, aí tem lá. E já na hora acabou o jogo, eles atualizam, já tá lá teu ranking mudando. E eu ia te perguntar se tem federação, se aqui em Pernambuco tem federação. Tem sim. Como é que funciona essa inscrição, tudinho? Se precisa da academia se filiar à federação pra inscrever um atleta? Pronto, massa. Então, não precisa. Você pode se filiar na federação para jogar o torneio, ou também pode não se filiar e também jogar o torneio. A diferença são os benefícios, né?
você federado, você tem desconto na inscrição, você tem desconto em algumas lojas, tem algumas coisas, tem algumas vantagens. É interessante. Se não, você não se filia, mas você pode jogar o torneio pagando o valor completo. Vou fazer uma pergunta rapidinho. Em relação a esse ranking, tu disse que a maioria dos jogos de beach tennis são em dupla, né? Isso. Esse ranking, ele é da dupla ou é individual? Eu e Cristiano, a gente vai formar uma dupla para ganhar o Brasil, né? E assim, o meu nível é muito mais alto do que o de Felipe. Aí eu quero saber também se eu Se vou acabar arrastando ele comigo. Tá ligado? Não dá certo, não. Aí... Não é igual. Sempre o nível vai de acordo com... Se eu jogo sempre com a mesma dupla, tem alguns rankings que vai pela ordem alfabética. Por exemplo, eu sou o primeiro, você é o primeiro no meu ranking, você vai ser... Eu sou G, Cristiano seria o primeiro ou seria o segundo se eu jogasse com ele. Porque ele é C, eu sou G. Tem outros que levam em consideração o teu histórico. Aí vai muito de federação para federação. Aqui é muito levado em consideração isso aí. De nome, a primeira letra do nome. Aí vai lá e... A ideia é que você sempre joga com a mesma dupla. Então, sempre vai um arrastar o outro. Acaba acontecendo isso também. Porque se você é bem ranqueado durante o ano, você vai disputar por Pernambuco um torneio fora, por exemplo. Então, aí vai sempre você e sua dupla. Então, isso é importante também, é interessante. Até por conta da sincronia, né? Pra você ter uma dupla. Além da sincronia, eu acho que essa estrutura é bom para você até estudar o teu adversário, né? Se tu tem um ranking, aí eu vou jogar contra eu e Cristiano. Aí eu vou jogar contra... Se tu vai jogar contra eu e Cristiano, aí tu vê assim, Felipe ganhou 20, Cristiano ganhou 5. Aí o saque é em Cristiano. Aí eu ganhei 5 em uma partida e ele ganhou 20 em 30, tá ligado? Aí, pô. Tem isso aí interessante, pessoal. Hoje, eu penso da seguinte maneira. Sempre quando eu joguei qualquer coisa, eu nunca me importei muito com o adversário. Tipo, pra mim tanto faz. Eu posso pegar o melhor ou o pior, pra mim não muda muito antes de jogar. Antes de eu jogar, mas tem muita gente que se importa muito com isso. Vai lá logo, eita caramba, ó, essa pessoa aqui ó, já jogou 30 torneios, ó. Eu só joguei 2. Esse pro psicológico do atleta. Isso, aí é onde tá. É o que eu falo sempre, pessoal. Não precisa você olhar, você vai olhar pra quê? Não tem por que você olhar. Eu quero que no dia do torneio você olhe o primeiro jogo dele. Aí você vai ter uma dimensão, é totalmente diferente. Talvez jogou 30 torneios, mas foi só torneio que tinha 10 duplas. A gente não tem, você não abriu pra olhar cada um dos torneios. Então isso daí difere muito também, o nível do torneio que você jogou. Por isso que eu nunca gosto de olhar, eu olho só assim, eu vou pegar fulano, beleza, nem abro. O cara é bom, né? Tanto faz, o número importa assim, mas eu acho que o que mais importa é realmente o cara estudar como é que o cara joga, como é que ele é e tal. É visualizar. Antes de eu não tenho como saber, se eu não visualizar só pela informação que me derem ali, eu não vou saber. Só número, às vezes o número é da dupla, né? É o outro parceiro dele que joga melhor. Joga muito melhor. Aí tá lá e eu olho assim e digo assim, tá, pô, aí minha dupla joga bem, joga muito melhor que eu. Aí eu não sei, aí eu acaba se eu não estudar, se eu não ver um jogo antes, aí eu não consigo ver. E aí isso difere bastante. Então a dupla tem que estar muito bem entrosada, eu tenho que saber, mas o negócio é não olhar. Não olhar, olha não, que é melhor, você vai entrar, vai jogar. Outro ponto também que a gente bate muito, que é o seguinte. Como eu vou mensurar que categoria você vai entrar? Sim. Eu na semideus, tu na qual? Deus, pô. Pronto, tipo assim, o pessoal se importa muito. Eu acredito que todo mundo deveria entrar na D. Eu acho que deveria entrar na iniciante. Deveria ser isso. Eu acho que, independente do cara ser o master, ele tem que entrar na D pra ele ganhar um torneio ou ser bem colocado. E no próximo, se ele quiser já subir, ele sobe. Todo mundo entra como Santa Cruz e depois vai... Termina como esporte. É isso aí mesmo. Esporte? É isso aí mesmo. A gente começa na D do Santa e vai subindo. É. Então, a ideia seria essa, mas não. Tem muita gente que... porque eu sou professor, porque eu já jogo há muito tempo, porque eu sou um multiatleta, porque eu sou bom... Aí vai entrar, já quer entrar na B. Eu não acho legal. Eu acho legal você começar... E também difere muito da sua dupla, né? Igual a gente tinha falado. Se é em dupla, eu posso ser o melhor do mundo. Mas se eu jogo com uma pessoa que não joga bem... Se identificarem isso no começo do jogo, acabou o jogo ali. Naquele momento que identificaram. Porque eu não vou pegar na bola. Então, ele vai pender, vai ser uma ladeira. Eu acho que esses esportes levam muita estratégia, né? Todo esporte leva muita estratégia, né? Eu jogo vôlei. E, tipo assim, eu sou muito metódico nesse negócio de ver o ranking. Eu iria ver o ranking do cara. Porque eu sou uma pessoa que sou muito disciplinada tecnicamente. Eu estudo o adversário, eu tô lá fora, assim, olhando o cara, ó.
esse cara, ele é fraco nisso, ele é fraco naquilo. Pronto. E eu tento ir sempre nos pontos falhos do Sim, adversário. Às vezes vai jogar eu e Cristiano ping-pong. Outro esporte que a gente joga bastante, ping-pong. Ele, tecnicamente, é muito melhor que eu. Só que aí, eu sei as falhas dele. E eu já joguei com ele milhões de vezes. Eu sei muitas falhas dele. Que chega no ponto que, às vezes, eu ganho mais do que ele. Ou fica parecido. Sim, a gente nunca foi... Ele só pega no erro e eu sou constante. A gente nunca foi... Assim, ele ganhou mais do que eu. E sempre foi equilibrado. Ou fica... Ele ganha 5, eu ganho 5. Ou fica... Pronto, Mas, uma coisa que estratégia. é uma coisa que eu faço muito. Um exemplo, eu vou jogar o torneio, a maioria dos torneios é o dia todo, você fica lá o dia todo, são várias categorias, então você vai ficar jogando. Então, o que é que eu faço? Eu sempre sou um dos primeiros a chegar. E eu vejo a maioria dos jogos. E eu faço isso aí que você fala, de ficar olhando, ó, aquela pessoa ali, ó, saca daquele jeito. Então eu vou tentar evitar ficar dessa maneira, porque... E eu já passo pra minha dupla, a gente fica conversando, ó, aquela joga daquele jeito e tal. A diferença é que o ranking, você olhar só o ranking por ranking isolado, ele não diz muito. Mas a partir do momento que você olha o ranking e olha o jogo da pessoa, aí já abre aquele... Você diz assim, opa, ó, esse daí, ele pode estar o 10º do ranking, mas jogando você assim, isso aí não é nem 30º. Então a mesma coisa difere o cara que é 30º e joga como o melhor. Pode acontecer, acontece muito. E o esporte de raquete, ele tem uma diferença de alguns outros, que é o seguinte. Um exemplo, no futebol. No futebol você pode jogar nada o jogo todo. Uma bola vem, você define, então acabou o jogo ali, você ganhou de 1-0. No esporte de raquete, se você não estiver bem, você vai perder o jogo. Não vai conseguir reverter porque você vai errar e você é o psicológico, porque é um esporte de precisão também. Você precisa de ter um controle emocional e um controle na sua mão muito grande. Se você não estiver bem no dia, a bola não vai cair, você não vai acertar e ponto. Eu jogo badminton já há algum tempo também, e o badminton é um pouco mais difícil, né? Quem não conhece badminton é aquele esporte com a peteca. É peteca. O pessoal fala, joga peteca. Não, peteca é com a mão. Eu sempre brinquei, né, contigo, quando eu passava na faculdade jogando, eu faço, cadê a peteca, não sei o que. Justamente. Mas como é o nome? Porque eu procurei na internet antes pra falar aqui e só achava peteca. Peteca. É peteca mesmo. O nome da peteca. Da peteca é peteca. Peteca. Chama Bird e outras. Porque eu lembro que quando eu falava peteca com o outro menino que também trabalhava lá como treinador, ele ficava muito louco. É peteca não sei o que. Eu fazia... o jogo em si, o pessoal refere a peteca. O pessoal chama o jogo de peteca. Aí não é. Entendi. Aí a gente utiliza uma peteca. O jogo não é peteca. Então por isso que o pessoal às vezes confunde. Tem o bullying, né? Tem o bullying, tem muito. Deixa eu só te interromper aí. Você estava falando que o futebol é aquele esporte que às vezes você está jogando mal e do nada chega uma bola e faz o gol. Isso. Eu acho que todo esporte ganha quem for melhor. Às vezes o futebol e outros, assim, a gente tem noção que quem está melhor é quem está com posse de bola. E está atacando. Mas é ataque contra defesa. Se teu ataque foi 10 bolas e não conseguiu fazer um gol, e o outro foi fez um gol, é efetividade. Sim. Eu acho que todo esporte ganha quem for melhor. Sim. Nesses outros esportes diferentes, assim, tipo do futebol, o vôlei, o tênis, o beach tênis, eu acho que é uma constância, ganha quem for mais constante. Perfeito, e durante isso. todo o jogo, Perfeito, né? Perfeito. Diferente do futebol, porque o futebol Perfeito. o cara pode ter uma inconstância de um momento Isso. e ser Isso. equilibrar, né? Eu costumo sempre falar o seguinte, é o jogo que erra menos. Basicamente é isso, é o jogo que erra menos. Eu falo sempre, pessoal, se você tá com a mão pesada, a gente chama muito de mão pesada, né? Você tá jogando e você não tá entrando tudo que você faz no treino, só passa a bola pro outro lado. Então você já jogou a responsabilidade pro outro lado. Então, talvez ele vai errar. Então você não precisa fazer muita coisa para você ganhar o jogo. Então você precisa ser constante. Essa constância que é diferente. No futebol você pode jogar 88 minutos não tão bem, não mal, mas não tão bem, e em 1 minuto você define o jogo. Mas pode ser um não tão bem no ataque, né? Pode na ser posse também, de bola. sim, Você tá sim. jogando muito bem na defesa, né? Pode sim. Aí a diferença igual você falou, do vôlei. Pô, se eu errar, se eu não jogo bem no jogo, eu vou perder. Porque se o outro mantém uma constância, ele vai ganhar. A probabilidade é maior. Não é que seja uma regra, mas a probabilidade é bem maior. Então, porque não tem como você ganhar no vôlei ou no tênis se você não tiver uma constância, Não né? tem. Porque é volume. Se você jogou bem
Acontece muito do cara ganhar no vôlei, sei lá, 2 sets, no terceiro perder. No Sim. tênis também. Acontece. Às vezes vai no Roland Garros, você vai ganha 2 sets e perde. Aí ele mantém a constância na vitória, que a gente chama, tipo, um exemplo, lá no tênis, são 5 sets, né? São 3, você ganhou os 3, mas são 5 sets. Tá lá o cara jogando, jogou os 2 primeiros muito mal. Mas se ele manter a constância bem nos outros 3, ele consegue ganhar o jogo ainda, ele consegue ter uma reviravolta, mas é essa diferençazinha que vai mudar totalmente. Você precisa subir o seu nível para você atingir a vitória, subir muito. Senão você não vai conseguir vencer. E o beach tênis, voltando ao beach tênis, tem essa diferença. O lado psicológico dos atletas amadores é muito interessante. É muito interessante, muito. Que eu não vi em outras modalidades. Que o pessoal é um público que às vezes não jogou nada na vida toda, nunca praticou nenhuma modalidade e começou agora a jogar o beach tênis, por exemplo. E aí, nos torneios, claro que vai querer ser melhor, querer jogar, mas o lado psicológico às vezes afeta muito mais. É diferente de um atleta que consegue ter um controle emocional um pouquinho maior. Mesmo que ele erre, ele vai tentar manter aquele... E no atleta amador do beach tênis que eu vejo nos torneios, se você não tá bem psicologicamente, não tá entendendo aquilo ali que tá acontecendo, dificilmente você vai conseguir reverter. É difícil, muito difícil. Com relação ao material que vocês usam, como é a bola, a raquete, porque tem a diferença, né? Massa, eu costumo dizer que o beach tênis é um pouco ainda... É de difícil acesso. Ele é um esporte que ele é caro. Bem caro, na verdade. Ele chega a ser mais caro do que o tênis em alguns momentos. Então, aí o beach tênis ele é um pouco diferente de outras modalidades. Ele é um pouco distante de um público geral. Ele é bem distante, na verdade. Ele é um esporte ainda que é muito caro. Ele chega em alguns momentos a ser mais caro do que o tênis. Dependendo do material que você vai utilizar. Você perguntou da bolinha. A bolinha, o aspecto é igual à do tênis. A diferença é que ela é despressurizada. Ela não tem aquela pressão toda dentro. Ela não é tão dura. A borracha é um pouquinho mais fina também, algumas. E ela é um pouquinho mais macia. Ela hoje custa em torno entre 15 e 20 reais cada bola. Poxa. Entre 15 e 20 reais cada bola. E ela tem durabilidade, essa bola? Não muito. Principalmente, por exemplo, eu que dou aula. Eu tenho que utilizar umas 50, mais ou menos. Porque a gente vai fazer uma sequência de bolas. Ela e essas dura 50 dura quantos meses? uns 5 meses, 6 meses. Então tem uma compra, tem que ter ela tem uma durabilidade boa. A diferença é que você, quando compra, tem que comprar uma quantidade grande. Então você vai gastar, sei lá, uns R$ 1.000 de bolinha. Então é um valor que não é tão baixo. Porque no tênis mesmo, eles trocam de bola durante o jogo já, né? Ah, não. Mas, então, isso é pro treino. Eu tô falando do treino. No treino, pra brincar, você às vezes joga até com ela meio rasgadinha e tal. Pra o jogo, é usada 2 ou 3 bolas, tá lá jogando. Mas se o atleta vê que ela não tá tão boa, já pode trocar. Então, aconteceu já de torneio que você troca no meio do torneio, você já trocou a bolinha. Que ela não tá do mesmo jeito, ela tá fiapando um pouquinho. Raquete. A raquete, ela varia. Hoje você consegue comprar uma Sportano da China, por exemplo. Você consegue comprar a R$ 180 uma básica, a mais básica de todas. E a mais cara que eu já vi foi 4.000. Então é um esporte que não é tão barato. Para você ter uma raquete hoje, para você jogar bem, mudar o seu jogo, você gasta em torno de R$ 800, R$ 1.000. Então não é fácil acesso para um público geral. Acaba não sendo. É um público mais reduzido que tem condições de pagar R$ 1.000 numa raquete, por exemplo. É caro. Então a raquete ela varia também de acordo com o material. Algumas são EVA, um compensadozinho dentro. Outras são de fibra de carbono. E aí tem de 3K de carbono, 12K, 18K, 24K. Aí o que difere isso? Difere no impacto, no toque. Você vai ter um pouco mais de controle. Aí, interessante isso aí é o peso. O peso ela não varia, não tem uma variação tão grande. Por exemplo, o badminton tem raquete de 60 gramas e tem raquete de 110 gramas. Então, isso vai mudar totalmente seu jogo. No beach tênis tem raquete de 300 gramas e de 350, essa variação. E aí o peso não vai varia, mas não muda tanto o seu jogo. O que vai mudar é o impacto no punho, por exemplo. Uma raquete de fibra de carbono é bem melhor e ela é mais cara. Essa raquete ela tem uns furinhos, né? Isso. Tem algum motivo? Tem. Ela diminui a resistência do ar ou aumenta a resistência do ar. Quanto menos furo, mais resistência. Quanto menos furo,
mais resistência. Quanto mais furo, Ao contrário, menos quanto resistência. menos furo, quanto mais furo, menor resistência. menor resistência mesmo. É, Isso, porque ao o A contrário. passa. O A passa Pronto, mais isso fácil. mesmo. Então, e outra, não é muito aconselhável que tenha muito furo, porque a raquete acaba, você perde um pouco desse controle. Então você precisa ter um pouco mais de precisão, de potência na batida, por exemplo. Então nessa batida é melhor que ela tenha menos furo, que você vai ter um controle também maior. Essa é a diferença. Tem que ter um equilíbrio na quantidade de buraco que você tem, né? Tem sim. Tem, isso aí é importante. Senão o cara pega em bomba. Mas é bom. Então, aí a raquete, ela varia muito. E ela tem uma durabilidade legal. Tem uma durabilidade, tem raquete. Tênis já não tem. Então, a diferença da do tênis são as cordas. A do tênis, você às vezes joga um jogo, a corda estourou, você tem que trocar a corda. Então, ela acaba... Tem gente que tem que trocar a cada 15 dias, tem que trocar a corda porque ela começa a afrouxar. Então, no beach tennis a gente não tem esse problema. Ela é toda fechada e aí você vai conseguir ter um controle. Então, ela tem uma durabilidade legal, a raquete... O que varia também é marca, por exemplo. Tem muita gente que ainda se apega muito a isso de marca. Tem marcas que as raquetes são mais caras. Não vou citar aqui, mas tem raquete que é a mesma coisa, por exemplo, da minha. Eu comprei a minha no AliExpress. Eu procurei uma lá de carbono, legal, tal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para os nossos ouvintes. Cadê? Ali, ó. Os milhares e milhares. Se uma pessoa fosse começar hoje, qual raquete ela compraria? De que marca? Se é do AliExpress, se é do... Massa. Eu aconselho sempre o pessoal que está iniciando sentir primeiro. Porque a maioria dos lugares que vai jogar tem raquete disponível. Então você sente primeiro, sentiu aquela raquete. Essa raquete é legalzinha. Sempre é a raquete de iniciação que tem lá. Se você for comprar e você consegue, tem dinheiro suficiente, você consegue comprar. Hoje a gente consegue comprar uma no AliExpress de carbono por R$350, R$400. Uma raquete que aqui no Brasil, de uma marca mais famosa, seria 1.200. É mais ou menos, no mínimo isso a diferença. Às vezes é até AliExpress mais. é vida, pô. Então, assim, tu aconselha para quem está começando uma de carbono Uma de carbono. do AliExpress. Do Ali. O Ali, Shopee, esses sites da China que você consegue comprar. Tem até vendedor do Brasil hoje que vende. Já tem pelo AliExpress, você filtra lá Brasil e você consegue comprar. Venda local, né? Você consegue comprar uma raquete de 12K de carbono, por exemplo, que seu jogo já começa no nível um pouquinho acima. Já muda um pouquinho. Esse mudar um pouquinho que eu falo é você já ter um pouco mais de controle, de menos impacto também no punho, porque é um esporte que ele requer ele força um pouquinho o ombro, o cotovelo, o punho. Então, quanto menos exigir disso, você vai ter um conforto maior, até para fazer alguns movimentos. Então, é bem melhor que você tenha uma raquete um pouco melhor. Então, eu gastaria mais ou menos isso aí. A minha foi em torno de R$600 eu paguei. Mas comprei no Ali na época comprei logo. Então, hoje, da mesma que eu comprei, é R$400, 350. Então, você consegue ter uma raquete legal por um preço acessível. Bota em 10 vezes lá, então você consegue comprar tranquilo. Rede. A rede era um pouquinho mais o espaçamento é um pouquinho menor do que a de vôlei. E isso para a bola não tá passando. Você consegue comprar no Mercado Livre hoje R$250, uma rede legal já também. A marcação da quadra, você compra ela R$70 mais ou menos. Então, você consegue ter um material legal, R$1.000, você consegue já começar a montar alguma coisa para você brincar. Brincar bem. Você tem que ter no mínimo 2 raquetes, tem que ter uma rede, tem que ter a marcação e tem que ter uma bolinha. Tendo uma bolinha, você já dá jogo, já consegue brincar. Então, o espaço. Chega numa praia que tiver 2 postes, chegou lá, montou, colocou a marcação, começa a jogar. Isso é uma facilidade muito boa do beach tennis. Você consegue jogar, você chegou no local, praia, nosso litoral é gigante. Chegou lá, tem um local plano, tem 2 traves ou algum lugar que você consiga amarrar, começa a jogar, começa a brincar, se exercita bastante, queima muita caloria. Tem aluna que numa aula perde 1.000 calorias, pô. É muita coisa. Muita coisa, o gasto calórico é gigante. Porque essa movimentação na área ela provavelmente é a ruim que sempre que corre. recebe a bola. Que corre mais, né? É. Mas aí tem muito isso de correr bastante, de você se deslocar. Então a pessoa gosta bastante disso aí. Em relação, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que o beach tennis é um esporte para todo mundo? Não em relação a dinheiro, mas em relação a qualquer um pode praticar o beach tennis? Sim. Eu acho que é um esporte que ele tem um diferencial. Esse diferencial é essa possibilidade de jogar
Pronto, no último torneio que eu fui, eu vi algumas coisas que pra mim é o que me motiva a continuar jogando, continuar treinando, que é... Eu tenho uma filha, vai fazer 2 anos agora, e meu desejo é daqui a alguns anos jogar com ela. E eu vi lá um pai jogando com a filha 9 anos e o pai jogando com ela. Pô, isso não tem dinheiro no mundo que pague, não tem emoção no mundo. É uma coisa surreal eu ver lá todo mundo torcendo pra eles. Então pega muito nessa pegada de, pô, qual é o intuito deles? É ser campeão? Talvez não. Talvez seja aquela interação familiar de estar jogando, né? Lazer, brincar, de estar promovendo saúde, de estar desenvolvendo algo diferente. Eu joguei, igual eu tinha comentado, eu joguei com a senhora esses dias, num torneio. 63 anos ela tem. Danou-se. Perdeu pra ela, não foi? Por um triz. Aí, 63 anos, ela jogou com filho, pô. E tipo assim, ela, fantástica. Fantástica. Ela joga vôlei, joga futevôlei. A pessoa que jogou futevôlei já tem um nível a mais. Porque deslocamento, a bola é pesada. E ela joga futevôlei. E ela jogando beach tênis. E, pô, jogou com um filho. Ela, 63 anos, eu conversando com ela depois. Ela, eu jogo há 5 anos e tal. Então, minha vida, pô, começou com 58. Não tem idade pra começar a jogar também. Não tem o mínimo, não tem o máximo. Então, você se sentir bem, você vai jogar. O que difere é onde você quer chegar. Sim. Isso tudo é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal. Qual é o teu objetivo com a aula, por exemplo? Eu dou aula de beach tênis e aí eu pergunto logo, qual é o seu objetivo com a aula? Condicionamento físico, perder peso, competir. E se for competir, é competir para chegar nos níveis mais altos ou competir para você brincar? Isso tudo também vai mudar totalmente como você vai preparar a aula, como você vai desenvolver aquele atleta, aquele aluno atleta. Então isso é uma coisa também que muda bastante. Então não tem idade, não tem mínimo. Eu tenho uma aluna de 10 anos e tenho uma aluna de 50. Então não muda muita coisa não. Como foi que... Porque assim, eu te conheço desde a graduação, a gente fez licenciatura junto, então eu te via muito imerso no badminton. Certo. Como é que foi, tipo... Primeiro tu entrar do badminton, como é que tu se interessou por aquilo e como é que tu depois foi acabar caindo aí no beach tênis e tá até hoje e ama muito isso? Demais. É massa perguntar isso aí. Quando eu entrei na graduação, eu sou um apaixonado por futebol, eu sempre fui. Eu sou fissurado por futebol. Coleciono camisa de time, eu assisto muito jogo e tal. Pra você ter ideia, a primeira palavra que a minha filha aprendeu foi gol. Foi nem papai, nem mamãe, foi gol. Pra você ver quanto eu assisto de futebol. Então eu sou um apaixonado, mas a gente quando entra na graduação, às vezes você começa a ter alguns choques de realidade. De coisas que você tinha pensado antes que vai mudando, vai se transformando. E aí acho que no segundo período eu paguei esportes alternativos. E aí na disciplina teve um trabalho que caiu justamente do meu grupo, foi badminton. E eu nunca tinha ouvido falar de badminton, nunca tive na escola. Quem foi o professor? Foi Maritza. Maritza. Grande Maritza. Queremos você aqui, Maritza. Maritza, a gente vai convidar ela. Aí ela e meu grupo caiu com badminton. E eu, badminton, nunca ouvi falar, não sabia, nunca tinha ouvido falar. E aí, por acaso, na mesma semana, eu vi os meninos jogando lá na universidade. Estavam jogando, eu disse, rapaz, olha aí como é. Tinha visto só vídeo pra fazer o trabalho. E aí eu vou brincar com o pessoal. E aí me apaixonei. O primeiro contato que eu tive, eu disse, rapaz, isso aqui é muito divertido. É muito legal, porque ele alia tanto a parte de esporte, como de algo lúdico, algo de lazer, que você pode brincar lá, só você acertar a petequinha, tá jogando. Só em você acertar já é difícil. Quem já jogou já viu já. Só em você acertar a peteca é difícil, é complicado. Então eu, badminton, gostei. E aí eu comecei a me especializar um pouquinho mais. Aí eu fiz um curso de arbitragem. Aqui eu sou árbitro estadual de badminton. Fiz o curso de arbitragem, comecei a dar mais aulas, fiz um curso por fora de badminton. E aí eu comecei a dar aula em alguns lugares. Fui gostando tanto que eu comecei a comprar material. Lá eu tenho, acho lá, umas 25 raquetes de badminton. Porque quando precisa, eu faço oficina em várias escolas públicas também para levar, para oportunizar eles a terem algo que eu não tive. Porque na escola, estudei em escola pública e eu só tive futsal. Foi e é aquela bola lá. É só a bola. E não é nem futsal, né? Não é nem futsal. É bola, joga bola. É você joga a bola lá e time acabou. Com camisa, time sem. Acabou e tá lá. E aí eu não tive. Aí a minha ideia é sempre tentar oportunizar isso, levar para as escolas, tentar mostrar uma realidade diferente. E aí, badminton, nossa, eu amo. Eu jogo também ainda e tal.
competi, Norte-Nordeste já joguei também, então... E agora que eu aproveito pela minha idade, tenho apenas 32 anos, então eu aproveito agora e já consigo jogar numa categoria que é por idade. Não é mais a categoria principal. Então, pra mim, se torna até melhor. Pegar a terceira idade aí, né? O nível baixa um pouquinho, eu consigo... Então, pra mim é divertido. Sou vice-campeão Norte-Nordeste na minha categoria, então pra mim é ótimo. Tô lá jogando, massa. E na pandemia, antes da pandemia, na verdade, eu vi um vídeo no Instagram de beach tênis. E eu, conversando com a minha esposa em casa, eu disse, rapaz, que negócio legal, que negócio diferente. Eu vou procurar depois fazer um curso, né? Porque a minha ideia, depois que eu conheci o badminton, foi tentar me especializar o máximo possível em alguns esportes de raquete que eu vi que era um diferencial. Que era algo que poderia me destacar. Tirar do mais do mesmo, por exemplo. Tem gente que é da luta, Cristiano é da luta, por exemplo. Então ele focou muito a graduação e muita coisa que ele fez na luta. Isso é arretado, porque você começa, você gosta, você faz e você vai dar continuidade. Tem gente que é do futebol? Continua no futebol. Vôlei? Continua no vôlei. E aí eu me encontrei no badminton, no esporte em raquete. Não consegui jogar tênis, brinquei algumas vezes. Pretendo também, é o próximo que eu quero aprender um pouquinho mais. Porque era caro pra mim também praticar. E aí eu vi o beach tênis e caramba, que legal, que negócio legal, divertido, eu achei interessante demais. Aí veio a pandemia. E aí todo mundo parou, tal, não sei o quê. E no meio da pandemia, os primeiros esportes que começaram a ser liberados foram esportes que não tinha contato e de praia. E aí foi um boom inacreditável. Foi uma coisa... Hoje é o esporte que mais cresce no Brasil. Sem dúvida nenhuma. Tem até uma pesquisa que foi feita esses dias. E ele não chegou ainda no pico. Ele tá só crescendo. E aí, na pandemia, pô, que massa. Pá, o pessoal começou a jogar. E eu disse, pô, vou fazer um curso. Aí procurei um curso online, fiz. E eu tive a oportunidade de jogar. Joguei uma vez, joguei duas. E aí preparei várias aulas. De acordo com o que eu entendia, o que era a dinâmica do esporte. Fiz o curso e aí fui preparando algumas aulas. E aí, em janeiro do ano passado, surgiu a oportunidade de trabalhar com beach tênis. Lá em Dois Irmãos. Tem uma arena lá. É Dois Irmãos Arena. Um rapaz me convidou lá, o dono de lá. Me convidou pra jogar, pra dar aula. Eu fui lá, dei uma aula, o pessoal gostou. Eu disse, pô, massa. Vou me especializar um pouquinho mais. Aí comecei a jogar mais, comecei a aprender mais. Conversando também com muita gente. Porque tem uma coisa que ainda é ruim no beach tênis, que eu acho, que é uma coisa pessoal minha, que é muita gente que dá aula não é professor de educação física. Sim. Então é uma coisa que eu acho ruim. Por quê? Porque o atleta é uma coisa. Ele tem uma visão de como é que é a preparação, mas talvez se ele pegue uma criança, por exemplo, ou alguém que nunca praticou uma atividade, ele não pode fazer a mesma intensidade. Talvez ele não consiga modular, não consiga mudar, não consiga adaptar aquilo ali para que você consiga fazer aquela pessoa se sentir confortável também praticando. Isso é uma colocação minha. Eu acredito muito nisso. Não que o cara não tem capacidade, ele tem bastante. Ele sabe muito mais de beach tennis do que eu. Mas talvez ele não tenha esse dinamismo de mudança para dar aula. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela não consegue dobrar tanto o punho para fazer um movimento de backhand e subir na bola. E eu disse a ela, pô, como é que eu vou adaptar isso aí? É um movimento que é um movimento simples, que era para todo mundo conseguir fazer. Aí a gente conseguiu mudar, que ela fica um pouco mais lateral, ela vira um pouco mais, coloca a perna esquerda para trás, faz um movimento contrário do que era para fazer, que era para apoiar a esquerda, ela apoia a esquerda para trás, em vez de ser para frente, e aí ela consegue. E hoje ela consegue dar um backhand muito melhor do que muita gente que dá normal. Então é uma adaptação que eu fiz pontual nela. Então é uma coisa que eu já fiz aula com outras pessoas, com atletas que não, é assim, então tem que ser assim. Não pode mudar não, porque senão você vai mudar a característica do jogo. Então é uma coisa que... Mas isso é uma coisa pessoal minha, que eu acredito. Mas aí eu comecei a dar aula, tal, fui... E é uma coisa, rapaz, é viciante. Você começa... Meu intuito não era competir, por exemplo. Então eu comecei, visualizei, comecei a dar aula, tal, e hoje eu já comecei a competir no nível mais baixo, claro. Eu jogo só com alunos. E aí a minha ideia é de subindo devagarinho também. Não quero chegar num nível tão alto, que eu também não tenho tempo de treinar, não tenho um acompanhamento tão específico para conseguir, mas é divertido. Então, eu acho que o que mudou para mim foi isso. Foi o choque de realidade na universidade logo quando eu entrei. De ver que o futebol talvez não fosse o que eu esperava que fosse, por exemplo. Eu acho que ele é uma área muito fechada, que você precisa conhecer pessoas,
como várias outras também, mas precisa conhecer pessoas para colocar você no lugar, para você... E eu fui me desgostando um pouquinho de trabalhar com isso. Hoje eu trabalho futsal, dou aula em escola, mas é diferente, é uma pegada diferente, não é uma pegada no nível mais alto. Então, e o esporte em raquete traz uma totalmente diferente disso. Eu tanto posso trabalhar lúdico, quanto trabalhar condicionamento, quanto trabalhar o atleta de alto nível. Então a gente consegue fácil. Vou fazer uma pergunta. Tu trabalha principalmente com essa questão de esportes com raquete. Certo. Beleza. Aí tu faz o treino dele nesse esporte, nessa modalidade. Uhum. Tu faz alguma coisa relacionada a um treino funcional? Tu recomenda eles juntarem o esporte de raquete com o treino funcional, com musculação, Massa. com alguma coisa do tipo? Ou como é que tu faz? Massa. Boa pergunta. Tipo, uma coisa que eu faço muito eu faço um exemplo, aquecimento. No aquecimento eu coloco muitas atividades que vão auxiliar ele no esporte. O funcional, a gente usa bastante atividade funcional, principalmente de movimentação, de deslocamento, salto, que é uma coisa que a gente fala muito do pessoal, desprende, de escola. Então eu utilizo muito. A musculação, hoje nem tanto, porque tem muita gente que já faz, e aí eu só peço para que não mude tanto o foco. Tente, já que já quer jogar, então tente também fazer uma musculação voltada à modalidade. Não que mude tanto aquilo dali, porque acaba atrapalhando até no rendimento dela no jogo. Então, no beach tennis você precisa de quê? De explosão, de deslocamento rápido, velocidade e tempo de reação. Então são atividades que eu tento fazer com raquete também, porque tem muita coisa que eu acho que você tem que já estar fazendo já com a raquete, batendo na bolinha, se deslocando, saltando, porque isso vai te ajudar no jogo. Não adianta fazer sem raquete ou fazer algo fora da realidade do jogo, se no jogo você não vai utilizar raquete, então tem que fazer com raquete. Então, funcional eu utilizo bastante. Funcional sim. Interessante o que tu falou, porque muitos atletas no mundo de futebol, de muitos esportes, assim, eles não fazem muito a musculação em si. Eles só usam a musculação como quando estão em lesão, para equilibrar grupamentos musculares. Eles fazem mais a questão de treinamento funcional e quando fazem assim, treino com peso, levantamento olímpico, movimento básico, agachar, coisa assim, que é funcional no caso. Sim, sim. A ideia é também que, um exemplo, a musculação utilize para você ganhar condicionamento também, você ganhar força, ganhar... Aí a ideia também de um fortalecimento muscular. Por exemplo, de alguns do core, ombro, joelho, que são as partes que você mais vai ser utilizada e vai ser forçada. Ombro mesmo, quem joga esporte em raquete em algum momento vai sentir uma dorzinha. Vai sentir um desconforto porque você utiliza muito, é um movimento muito repetitivo. Então você tem que fazer, querendo ou não, gostando ou não, você tem que fazer esse fortalecimento. Porque senão você vai acabar tendo uma lesão que vai te impossibilitar de jogar. Então a ideia não é essa. Acho que não só pela... Assim, eu como leigo do esporte de raquete, mas eu acho que não só pela lesão, mas pelo desequilíbrio que também vai gerar lesão. Também, sim. Porque como tu vai usar mais um braço do que o outro, Sim. tu tem que trabalhar também o outro para não gerar um desequilíbrio, ficar com um postural, alguma coisa do tipo. Isso. Então é sempre bom tentar dar uma equilibrada nas regiões e tentar focar também, acho que, na especificidade, né? Porque às vezes a gente não consegue transferir muita coisa da musculação para o treino em si, o treino do beach tennis. Do funcional a gente consegue transferir mais. A gente consegue transferir, por exemplo, força de uma extensora para um salto. Sabe? Isso, entendi. Sim. Agora, de um salto a gente consegue transferir para a extensora. Isso é importante. Por isso que o profissional tem que tentar entender a modalidade. Por isso que eu falo sempre, não adianta o cara estar lá na academia tal, ele sabe muita musculação, então ele vai fazer sempre a mesma coisa para todo tipo de atleta, para todo tipo de modalidade. Tem que tentar um mínimo direcionar um pouquinho mais para você justamente acontecer isso aí. Mas é importante também fazer esse fortalecimento, esse upgrade que a gente chama, né? Você vai é todo um conjunto que vai fazer você evoluir. Não adianta você chegar à alimentação também. Tem gente que, o tanto de líquido que a gente perde, o pessoal não bebe água. Quem já viu? Beber água, alimentar bem, e aí a gente consegue atingir um patamar maior. Tu falasse tua vivência como professor, tudinho, tu também tem a tua vivência como atleta, e assim, fala um pouco de como é pra tu e o que é que tu indicaria pra quem tá querendo entrar como atleta, tipo, acompanhamento em academia, se faz, nutricionista, preparação física, frequência, se tu treina todo dia, se é uma vez na semana, enfim. Massa. Vê só,
Eu hoje, na parte de atleta, eu como atleta, eu não consigo treinar do jeito que eu queria. Então, quem quer treinar, quem quer competir, ele tem que ter uma disciplina totalmente diferente de outros. Igual você falou aí, ele tem que ter uma alimentação, ele tem que procurar um nutricionista, ele tem que se alimentar melhor, ele tem que... A musculação, igual a gente estava falando agora mesmo, tem que também tentar pegar, porque isso vai fortalecer, vai te ajudar a conseguir atingir um patamar melhor. Hoje, os atletas profissionais, eles treinam todos os dias, em turnos. Então, ele vai fazer a parte do treino físico, pela manhã, a maioria faz pela manhã, e à tarde, ele faz o treino de fundamento. E joga todos os dias. Joga todos os dias. Tem que jogar todos os dias. Porque o jogo, ele te ajuda a tomar decisões. Você jogando todos os dias, vai te ajudar a tomar decisões mais rápidas quando você for competir. Então, o que eu aconselharia era você treinar todos os dias, a modalidade em si. Aí a frequência, você pode mudar a intensidade. Você muda de acordo com o seu objetivo. Se você quer atingir um nível mais alto, é claro que você vai ter que treinar um pouco mais de fundamento, de explosão e auxiliando com isso, com a academia também, para poder você fazer esse balanço. Pode trabalhar em 2 turnos. Isso é o que difere o atleta profissional. Ele se dedica o dia todo à modalidade. É uma coisa que eu não consigo, por exemplo. Eu trabalho, outras coisas eu faço. E o atleta profissional hoje, do beach tennis, por exemplo, tem muito atleta iniciando que já está com patrocínio. Isso é arretado. Atleta de 12, 13 anos que está com patrocínio. Tem algumas marcas muito famosas do beach tennis, por exemplo, Mormai. A Mormai patrocina vários atletas. Vários. Mormai patrocina a gente. Queria também. Tu falasse uma coisa interessante que tem toda essa preparação, né? Todo um acompanhamento e às vezes a gente encontra muitas pessoas que dão aula dessa modalidade que nem formados são. Às vezes são ex-atletas, alguma coisa. E o que eu vejo muito é muitos ex-atletas que treinaram, têm um conhecimento claro sobre a modalidade, mas que eles fazem apenas a reprodução do que eles faziam antes. Perfeito. E a gente tem uma coisa chamada princípio da especificidade, né? Então, cada pessoa tem um método de desenvolvimento. E aí eu acho importantíssimo a pessoa ter a formação na área da educação física para ela saber pelo menos o básico de uma periodização, saber trabalhar volume e intensidade com o atleta, saber direcionar o que é que ele vai fazer na academia. Às vezes tem muito profissional que ele se forma direcionado para uma coisa, como tu falasse, eu me envolvi muito com lutas, tu se envolvesse com esporte de raquete. Então às vezes a pessoa está muito voltada para academia, hipertrofia, musculação, fisiculturismo. Tu manda um atleta lá para academia, ele não vai saber o que passar para o atleta para ele melhorar na modalidade X. Isso. Então eu acho muito importante. E assim, falando do profissional mesmo, da pessoa ser formada na área, também tem uma falha, assim, que eu considero uma falha na fiscalização também. Que assim, se a gente for citar várias coisas que a gente pode ser contra, de ver falha, isso e aquilo, vai ter várias, mas assim, a gente vê o CREF fiscalizando algumas coisas, e por exemplo, futebol, sempre que a gente vê muito notícia de futebol na televisão. Então, o CREF pegou fulano dando uma escolinha de futebol, ele não era formado, e aí fechou, pagou multa, não sei o quê. E assim, falando, por exemplo, do judô, uma academia de judô, eu posso dar aula de judô se eu for graduado na modalidade, eu não preciso ter formação em educação física. Agora, no momento que eu tenho uma preparação física, que se caracteriza como preparação física, que tem equipamento, coisa físico, eu já preciso ter formação, e aí eu também preciso ter vínculo com o CREF, minha academia precisa ter vínculo com o CREF. Então, eu acho que isso vai para todas as modalidades. Por exemplo, no futebol, às vezes o treinador, ele não precisa ser formado, mas tem o fisiologista lá, sim, que é formado e que faz toda a preparação física dos atletas. E eu acho que isso deveria ser em todas as modalidades. E no badminton também. Então, tu falasse aí, as tuas orientações como um atleta, precisa ter uma preparação física, precisa ter um direcionamento para um nutricionista, sim, precisa ter um direcionamento na academia para evitar lesão. Então, se o treinador da pessoa, ele tiver uma formação na área da educação física, vai ser um plus absurdo, claro, na área, velho. Eu acho que é justamente isso aí, é você buscar também melhorar, você buscar evoluir. O cara que foi atleta, eu dou aula, você pode saber muito sobre aquilo ali, mas no momento que precisar algo diferente, que você nunca viu, querendo ou não, nunca viu, você não tem a formação para aquilo ali. Então você vai chegar num momento que alguém vai ser prejudicado. Pode não ser você, mas pode ser teu aluno. Então esse é o principal motivo também de eu não concordar com isso aí. Não é você. Agora só sobre isso, assim,
logicamente que existem bons professores e maus professores. Com certeza. Vindo da graduação, Sim. assim. Mas em relação ao beach tênis e outros esportes, assim, eu acho, minha opinião, é que se você for olhar com uma visão, assim, mais ampla de custo-benefício, no começo provavelmente só teve esse boom do beach tênis porque muita gente ensinou sem ter Isso é verdade. sem ter a graduação. Sim. Então, se você for pensar de um ponto de vista assim, é muito interessante essa promoção da saúde do esporte, mesmo que não seja pelo um profissional adequado, extremamente com a graduação, que vai saber lidar com cada pessoa, mas em determinados momentos é essencial, tá ligado? Não é que é essencial, que foi essencial, porque se dependesse da nossa graduação, da gente ter o conhecimento sobre o esporte, a gente não tem conhecimento sobre nenhuma modalidade bem. Nem se você quiser, se você gostar de um esporte, qualquer que seja futebol, que é o esporte do brasileiro, você não aprende porra nenhuma na universidade. Isso é verdade. Inclusive, tu falasse que tu conhecesse a modalidade do badminton numa disciplina, que essa disciplina, ela é uma eletiva. Então você escolhe se quer fazer ou não. E assim, a gente só conhece que existe a modalidade. A gente não vivencia tão bem essa modalidade, não. Perfeito. O que você falou, eu concordo plenamente. Plenamente. E essa busca por algo diferente é uma coisa que tem que ser buscada pelo próprio profissional. Tu falou, teve um ponto que tu falou que eu achei muito interessante, que é essa ideia do só começou porque alguém iniciou. E não seria na faculdade que sairia de lá não, tá? Não sairia. Absoluta certeza, não sairia. A diferença é quando você chega num patamar muito mais alto, foi o que o Cristiano falou. Hoje mesmo, é um boom tão grande, que você precisa de profissionais também, nem que seja para auxiliar. Nem que seja para auxiliar. É isso aí que eu acho que falta às vezes, de você ter uma visão diferente, de você ter um atleta lá ensinando. Porque eu acho o seguinte, e tem outro ponto também que eu destaco, que é o professor não precisa ser atleta. Tem muita gente que pega essa ideia pra vida. Eu não preciso ser o melhor do beach tênis. Eu não preciso ser o melhor jogador de beach tênis. Eu preciso saber ensinar o beach tênis. Eu não preciso ser o melhor, sei lá, qualquer outra modalidade. A gente tem exemplos no futebol, por exemplo. Tem treinador que nunca jogou futebol, pô. Nunca jogou futebol. Então acontece. Ou se foi atleta, não foi o atleta o melhor que teve. Então, uma coisa não quer nada, não diz nada com a outra. É o que você falou. Tu acha que dá pra ensinar sem tu saber executar a técnica? Não dá. No beach tennis, não. Eu acho que também... Aí é onde difere. É muito difícil você ensinar alguma coisa quando você não sabe a técnica. Se você não precisa ser o melhor executando aquela técnica. Aí. Essa é a diferença. Mas se você não saber nada... Nada, aí não dá não. Não souber executar aquilo, é muito difícil você ensinar, pô. Tem até um vídeo, acho que é do Porta dos Fundos, que mostra os caras... O cara faz assim, levantamento de peso. Ele faz, você pega aqui no chão, levanta e... Pá! Rafael Portugal. Ele pega na barra, você pega aqui, aí solta a barra e levanta aqui e aqui, ó. Isso. Aí a menina, vai lá, faz pra gente ver. Então, pega aqui. Aí pega aqui, ó, puxa, você vai lá. É assim. Aí não. É justamente isso aí. Você não precisa ser o melhor, mas você precisa saber fazer. Eu tinha até falado isso num episódio que a gente gravou, que assim, às vezes as pessoas dizem que o seu treinador tem que ser, por exemplo, eu quero ganhar músculo na academia, então meu treinador ele tem que ser bombado. Tá ligado? Tipo, a gente comentou isso que, por exemplo, não quer dizer que você tem que ser um atleta para você conseguir ensinar o seu aluno, mas a experiência é muito importante. Porque você vai saber como é que faz, você vai saber as dificuldades para um iniciante, para um intermédio, enfim. Então é importante. É a ideia do um exemplo. Tem aluno na musculação que pode pegar até um peso muito maior do que o atleta, o instrutor dele. Mas, ele pode pegar errado. O instrutor tem que saber como é que tem que fazer. É justamente, saber fazer. Não ser o melhor fazendo aquilo. É diferente. É diferente uma coisa da outra. O fundamento eu sei fazer. Mas imagina, eu chego lá no beach tennis, por exemplo, e vou sacar. O saque é lá do fundo da quadra. Eu digo, você vai pegar, você levanta a bolinha segurando ela na ponta dos dedos, você levanta aqui e bate com a raquete e a bola passa na rede. Vai lá, professor, faz lá. Pra eu ver. Aí o cara...
Não, você pega, não tem lógica. Não tem lógica, eu tenho que saber executar. Pode não ser o melhor saque do mundo, mas o fundamento é esse. É você pegar, levantar e bater. Então, esse é o ponto. Eu fiz um curso que eu achei incrível, que foi pela Federação Brasileira de Atletismo. E aí, foi um curso de treinador de atletismo. E aí, ele fez a gente passar por todas as etapas, tanto da vivência como da correção. E o que eu achei incrível foi que, assim, eu fui atleta de atletismo e eu sei da dificuldade de fazer alguns exercícios de coordenação que parecem muito besta. Então, só levantar o joelho e ir pra frente lá, às vezes parece uma coisa muito simples, mas às vezes é muito difícil você conseguir coordenar com os braços. E aí, ele levava a gente ele dava uma introdução do básico na aula, levava a gente pra vivência, e aí às vezes tinha pessoas que faziam muito errado, e tinha novatos que estavam fazendo o curso que ficava tirando onda, mangando, dizendo, coisa horrível, nunca que vai ser um professor bom fazendo desse jeito e tal. E eu ficava olhando assim, tipo, sério, fazia, porra, o que é que ela tá fazendo de errado pra melhorar? E aí o próprio professor ele fazia, se ela tá fazendo errado, corrija. O que é que ela tem que fazer? Aí o pessoal fazia, levanta mais a perna, vai mais direito, faz desse jeito, e fazia. Não é assim. Não. E aí, depois que a gente tinha a vivência de sentir como é, ele trazia depois de volta. A gente fazia, a pessoa que errou, repete. Você vai olhar a pessoa de perfil, você vai olhar a pessoa de frente, você vai olhar desse jeito para você conseguir ver tal técnica, porque com esse ângulo você vê melhor. Quando você for fazer a correção, você vai ter o reforço positivo, o reforço negativo. Você vai dizer, ao invés de dizer levanta mais a perna, tenta levantar mais o joelho, deixa a perna mais ativada, o calcanhar, não sei o que e tal. Ter um feedback melhor. Claro. Então, eu acho que vai nisso também. Sim, sim. É a ideia de você... Não é o que você fala, é como você fala, é como você explica e como você vai elucidar aquilo ali. E como eu vou visualizar uma coisa. Um exemplo. Eu dei o exemplo do saque agora, é bem interessante. No saque do beach tennis é um saque difícil de dar. Você levanta a bola, a execução dele é complicada. Você precisa fazer algumas coisas numa frequência correta. Senão o saque acaba saindo errado. E aí eu visualizo a pessoa por trás, eu faço justamente isso. E de lado. E eu não fico olhando... Justamente, eu fico olhando aqui, Eu fico mais distante e olho ela sempre. Todo o movimento que ela faz, eu tento analisar. E aí, não, vira o cotovelo para trás, faz isso, levanta a raquete. Então, é como eu vou explicar isso também. Dizer, não, tá fazendo errado, tá? Não é assim não. Só levanta o braço. Tá, levantar o braço? Como assim? Como? Vou colocar o braço onde? Fazer que movimento? Qual é a execução? Então, é eu saber todo o processo também. O processo é lento. E cada pessoa... É a especificidade. Cada pessoa entende de um jeito. Cada pessoa assimila também de um jeito. Eu não vou chegar e falar de qualquer jeito. Então tem esse ponto. Voltando um pouquinho, eu ia falar antes, esqueci. O meu TCC, por exemplo, foi sobre badminton. Foi nível de conhecimento dos professores de educação física sobre badminton. E aí eu fiz uma pesquisa com alguns professores aqui de Recife e das cidades aqui próximas para saber o que eles sabiam sobre o badminton e... se eles estiveram na universidade, faculdade, se eles já fizeram alguma aula, então quais as maiores dificuldades. E é incrível que quase nenhum teve na universidade ou faculdade. Outros já ouviram falar só, mas vários já deram na aula. Eu disse, como isso é possível, né? Como é que eles fizeram? Aí alguns disseram assim, não, eu vi um vídeo e aí eu entendi o básico, tal. Mas a grande maioria, mais de 70%, nunca deu porque não sabe nada sobre a modalidade. E aí entra o que você falou, uma coisa interessante. A universidade, nem faculdade, qualquer que seja, não dá esse suporte pra gente saber da modalidade. Se você não correr atrás, depois também de fazer algo específico para você aprender um pouquinho mais, ele dá uma base muito superficial sobre o quadrado mágico. E assim, não é só o badminton, não. Todas as modalidades. Até futebol. Até futebol. Isso mesmo. E assim, muito superficial. Dentro da educação física, nós três somos formados na UFPR. E eu observo assim que o curso de educação física é muito fraco em muitos aspectos. Assim, você não sai de lá sabendo... Eu sou bacharel. Você não sai lá sabendo fazer uma aula de musculação se você não vai buscar antes. Você não sabe, não sai de lá dando aula de natação, não sai de lá dando aula de tênis. Beach tênis muito menos, porque sim, ninguém nunca nem falou. Sim. Badminton também, na minha graduação, ninguém falou de badminton. Nenhuma aula eu vi falar de badminton. Eu conheço a modalidade, já pratiquei, pouco, mas pratiquei. Mas assim, a nossa graduação é muito fraca, assim.
muito fraca. Até tinha aquilo que a gente tem conversado antes sobre questão de empreendedorismo, porque assim, a nossa visão, a gente é do mestrado. Nossa visão é que a universidade ensina muito, ensina mais ou menos a questão de você ser um acadêmico, ter um conhecimento, só que aquele conhecimento ele não é direcionado para a prática, sabe? É direcionado para criar mais Então, acadêmico, para ser mais professor, para tornar outros professores. Isso mesmo. Aí às vezes, acho que tu falou comigo já conversando, tu disse que queria empreendedorismo. Na graduação a gente não teve nada disso. Justamente. É uma coisa que eu senti falta, muito. Porque a minha veia é mais de empreendedor, de querer buscar algo relacionado a esporte, que é uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonado por esporte de maneira geral. Então, eu acho que a pessoa se movimentando... Tem gente que não gosta de academia, mas ele quer praticar uma atividade, ele quer fazer alguma coisa. Então, o esporte traz essa opção. São N possibilidades esportivas. E eu não lembro de ter tido... Tive uma disciplina lá, mas de uma maneira bem sucinta, bem pouco, mas de uma maneira geral, de ensinar, de pegar e dizer assim, ó, tá, monta um projeto pra mim. Se você fosse montar hoje, você montaria como? Um projeto. E também tentar elucidar, mostrar um pouco da realidade. Tem muita coisa que é utópica lá, até com relação à escola. Tem gente que tem professor lá que deu aula só em escola, só deu aula no estágio 1, 2 e 3, pegou lá 6 meses numa escola, 6 meses em outra. Isso daí vai te preparar e tu vai usar o exemplo disso aí para todas as escolas? É impossível. E a gente sabe como é o estágio. Justamente. É totalmente diferente. E aí você entra na escola, às vezes você diz assim, meu irmão, tem nada a ver com o que falaram lá. Eu acho que estavam falando de outra escola, de outro planeta, de outro país. O mundo perfeito. O mundo perfeito. Isso não existe. Então você tem que tentar preparar você para uma realidade. Eu venho de curso técnico, eu fiz IF, eu sou técnico de segurança de trabalho e técnico de construção naval. Nada a ver com nada, né? É totalmente... o cara... Dá pra fazer uns treinos no navio. Pô. Rapaz, o cara tá vindo aqui e de repente pegou a curva ao contrário. Foi basicamente isso aí. Mas... no curso técnico, ele é menor ao tempo e ele é totalmente voltado... ele é fechado para o profissional. Arretado. Eu acho que a graduação não precisava ser assim também. Mas deveria ter mais a parte prática de como te ensinar. Um exemplo, lutas. Tá aí, teve um professor que a gente teve... Vou até falar o nome dele agora. Pode citar aí. Denis Foster. Não dando processo. Denis tá tranquilo, Denis tá tranquilo. Denis. Eu até comentei com ele uma vez que eu achei arretado, as aulas dele, porque eu nunca fui de lutas, assim, eu não conheço muito. O máximo que eu assisto é o UFC, que eu gosto. Mas... é nóis. Mas... o carinho pela disciplina que ele tinha. Demais, pô. E outra, eu consigo hoje eu consigo montar algumas aulas relacionadas a algumas lutas. Com brincadeiras, com jogos, com coisas diferentes que ele trouxe. Ele deu exemplos, ele deu possibilidades. Material de apoio, tudo. Tudo, ele deu possibilidades que a gente consiga fazer. Outros professores também fizeram isso. E foi numa disciplina só. Foi uma disciplina só. E ele teve outros professores também que fizeram isso. Foi massa. Eu tinha citado até no episódio que teve o professor Henrique, que é Tchê. Sim. Que o carinho também que ele tem pela capoeira e o esforço Demais. que ele tem pela disciplina, que também o pessoal sai da disciplina tendo um norte. Claro. Eu acho que se todos os professores que têm a disciplina de modalidades tivessem o carinho pela disciplina, feito esses dois, por exemplo, eu acho que a gente sairia com um norte muito melhor de várias modalidades. Isso. Não é que ele vai chegar e vai dar pra mim 50 planos de aula, não é isso. Ele vai me ajudar a montar 50 planos de aula. É totalmente diferente. Mas assim, eu acho que a aula na universidade, mesmo ela sendo boa, a gente tem que ter um reforço na prática em algum momento. Com certeza. Entendeu? Porque assim, eu tive a mesma aula, provavelmente eu tive a mesma aula que vocês. Vocês são de licenciatura, eu sou de bacharel. Eu tive aula de lutas. A minha melhor, né? Coitado. Eu provavelmente tive a mesma aula de vocês, assim. Eu gosto de lutas. Eu trabalho com assistindo luta de UFC. E assim, eu acho que eu não saberia dar uma aula de lutas porque eu não tive esse reforço. Eu tive a aula e nunca mais eu coloquei aquilo em prática, entendeu? Sim. Então eu acho que além da aula ser boa, a gente tem que ter atividades por fora, assim. E mais uma coisa sobre o que tu falou, falasse do IF, que o IF é bastante prático. Eu acho que o curso da gente de educação física,
poderia tranquilamente ser um curso técnico. Assim, poderia ter mais cursos técnicos de educação física do que a graduação. Porque o que você quer é um técnico. Na maioria, em 99% dos casos, você quer um técnico. Você não quer um cara acadêmico, você não quer um cara que tenha um conhecimento, blá, 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 de imunologia e não saiba fazer na prática. Então, acho que deveria ter mais cursos técnicos da educação física. E, assim, esses cursos técnicos, por exemplo, a Universidade Federal, por exemplo, ela poderia ter diversos centros de apoio. Pô. A gente tem a Academia da Saúde, a gente tem a Academia da Cidade. A própria universidade, você vai lá fora nas universidades do exterior, todas elas têm uma academia gigante, que ali eles podem pegar dinheiro dos alunos, investir, colocar em outras coisas, projeto de pesquisa, e ainda tem um retorno para os alunos, assim. Então é uma coisa. Isso aí é uma coisa interessante. Eu batia muito na tecla de seguinte, meu amigo, ali o núcleo de educação física é grande, pô. A gente tem muitas opções, a gente tem, sei lá, quantas quadras tem hoje? Tem, sei lá, umas 5, 6. Tem uma pista de atletismo sensacional, tem uma piscina olímpica, tem uma piscina de hidroginástica, tem 2 campos. E é pouco explorado. É pouquíssimo explorado. É uma coisa, chega a ser, às vezes, deprimente, pô, é bizarro. Porque eu participei de tudo que eu podia participar lá. Eu fui monitor de disciplina, eu participei do Participe Esporte, participei de alguns projetos, dei aula lá. Mas mesmo assim eu senti falta. Um exemplo, por que não montar? Um exemplo, eu trabalho com badminton. Por que não montar uma atividade até para os próprios alunos da universidade, pô, para eu colocar mais em prática o badminton? E aí depois eu flutuo um tempo para trabalhar com basquete. Flutuo um tempo para trabalhar com vôlei. Mas ganhando, pô, nem que seja uma bolsa só, um mínimo, cada um pagando, cada um. Eu tenho certeza, se você colocar ali para os alunos da universidade pagar R$30 por mês, uma grande parcela acho que conseguiria. Então, viria para o aluno, para ele conseguir se manter, para ele conseguir dar uma aula. Cristiano, trabalha com lutas. Vai dizer que não daria para montar num dojo ali, no mínimo 5 turmas, não? Cara, fácil. Tu falasse isso, vou tentar me ater ao máximo para não explorar muito o assunto. Mas tu sabe, né? Eu tinha fundado lá o projeto de judô com a UFPE. E assim, minha proposta foi de ser gratuito, de ser para os estudantes, de ser para a comunidade ao redor da federal, não precisava ser só estudante ou funcionário. Era para iniciação esportiva, ou seja, quem tá querendo aprender do zero. Eu tinha incluído junto também, após as aulas, treinamento para os atletas, tanto que eu era parte da equipe técnica. E assim, era grátis, era para todo mundo. Eu ainda tentei integrar também o projeto como uma plataforma para os alunos que estão estagiando poderem fazer estágio lá, com iniciação esportiva. E hoje eu não estou mais lá. O negócio foi de graça, eu estava lá todo dia. Foi para todo mundo, era uma coisa que impulsionava absurdamente a modalidade e ia ajudar muito os alunos. E eu não consegui, vamos dizer assim, apoio suficiente para conseguir manter. Na verdade, eu consegui, foi gente tentando me impedir de conseguir fazer as coisas. E às vezes não é nem gente lá de dentro, é gente de fora, que não tem nada a ver Isso. Mas a universidade ela é burocrática por si só, né? Porque para você começar um projeto lá, você já tem toda uma burocracia para. Mas a burocracia eu já tinha matado. Eu já tinha feito projeto, já tinha colocado tudo lá. E assim, foi questão de. Tudo faz. Pô. É justamente isso aí. Tipo, falta esse empenho. Pô, um exemplo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar um pouquinho mais, a gente tem que fazer uma coisa por fora também. Mas a gente quer. Eu gosto da universidade, velho. Eu estudei lá, pra mim foi algo. Foi uma realização de um sonho também, querendo ou não. Meu pai cortou cana, pô, quando era novo. Então, na família, minha irmã se graduou lá, eu também. Então, tipo, vai dizer que não é uma coisa total, uma conquista. É uma conquista, pô. Sim. Pra muitos pode ser algo pequeno, mas pra gente foi algo grande. Então, eu amo aquele lugar, eu gosto daquele lugar, eu gosto, todo mundo me conhece e sabe, diz assim, pô, meu irmão, só tu mesmo, velho. Eu tava indo lá pra dar aula de badminton de graça, pô. Eu tava treinando a equipe de lá. Mas aí, por tempo, por algumas coisas, detalhes, aí não dá pra estar lá todo tempo. Não tenho que dar aula fora, tenho filha, sou casado, é complicado pra gente ter um tempo hábil que não seja algo remunerado, seja algo... E o pior de tudo é que você tenta fazer um negócio de graça. Tu tentou de graça, tu fez tudo e ainda não conseguiu. Então, o que falta é um apoio maior. Os estudantes também têm que abraçar essa ideia.
Uma coisa que eu sinto falta lá é uma briga mais útil. Eu falo sempre isso. O pessoal do DA não gostava muito de mim, não, porque teve um DA lá que não vou citar nome, mas não gostava muito, não, porque eu batia muito nisso, meu irmão. Vocês estão se importando com coisa que não é pra gastar energia, velho. Exato. Vocês gastam energia com coisa que é totalmente desnecessário. Sair daqui, velho, acabou. Você tem que usar isso aqui, você tem que tentar utilizar, igual você falou, pô, utilizar o máximo possível aquilo ali. Você brigar mais. Brigar por quê? Irmão, você tem que brigar por coisas úteis pra você aprender, pra você melhorar, trazer cursos diferentes pra lá. Pô, a gente não tem... Deveria ter o quê? Mais pós-graduação, alguma coisa diferente, abraçar um pouquinho mais, trazer modalidade diferente. Pô, utilizar da maneira mais... Às vezes fica tanto politizado, Demais, tanta política, que demais. as pessoas se esquecem de fazer em prol do esporte, em prol das pessoas. Isso. E aí quando aparece gente indo de graça, fazendo as coisas em prol do esporte, acaba desistindo, porque quem mais sofre é essas pessoas. E assim, a gente acaba saindo com a visão mais fechada da faculdade. E empreendimento, por exemplo, para muitas pessoas é coisa para gente rica que tem muito dinheiro para começar. E aí tu até citasse preço de materiais. E uma pessoa que quer começar com alguma coisinha do beach tênis, R$1.000 você compra 2 raquetes, compra uma bola, uma rede. Você consegue iniciar. Isso, se vai você na tem praia. 2 alunos, Isso. você já tem dinheiro para investir todo mês e melhorando. Isso mesmo, perfeito. É com pouco. Perfeito. A ideia é que você tenha mais essa visão. Tem gente que não teve. Não é por culpa dela só. Não é por culpa dela, nem só que eu digo. Ele não teve essa... Ele sempre foi, um exemplo, sempre foi funcionário. É um cara que tem essa visão. Mas se você consegue abrir os olhos deles para que... Pô, eu consigo empreender, velho. Empreender não é pra você ficar rico, velho. Você não vai ser... Não, mas você vai ter um sustento tranquilo e você vai trabalhar no seu jeito, do jeito que você quiser, no horário que você quiser. Isso ajuda muito, velho. Teve até uma coisa que aconteceu em Harvard que ele reflete muito como é o verdadeiro empreendedorismo. Que o professor, ele chegou na sala e ele fez: eu vou separar em grupos as turmas e eu vou dar $100 para cada um. Vocês têm 2 horas para se reunir, se organizar. E dentro de 2 horas, cada turma vai falar 15 minutos para todos os alunos de Harvard qual é o seu empreendimento com esses $100 e quanto vocês vão conseguir render. E aí teve gente que pegou os $100, foi vender, comprou doces e foi vender na universidade para depois de, nos 15 minutos lá, falar que conseguiu dos 100, conseguiu $200, então foi 100% de lucro. E aí teve uma turma que na hora o professor fez: e aí, vocês usaram os $100 para quê? A gente não usou os $100 não, tá aqui os $100. Mas a gente entrou em contrato com uma empresa de esportes. E a gente diz: a gente tem 15 minutos para vender a vocês, para vocês fazerem o marketing de vocês em toda a Harvard. E vocês pagam $1.000 pra gente. E aí a empresa pagou. E aí a empresa foi lá e fez o merchan em 3 minutos. E os caras ganharam $1.000. Ou seja, os caras não tinham nada, tiveram uma oportunidade. E, cara, empreendimento é isso. Pô, às vezes, claro, às vezes precisa de dinheiro, mas não precisa ser rico pra isso. Não precisa não. Tem uma frase que eu vi que eu gostei muito, que é: se você não trabalha pelo seu sonho, você vai trabalhar pelo sonho de alguém. Isso mesmo, é verdade. Sabe? É verdade. E acho que empreender é muito isso, assim. Você tem uma escala, você não depender muito de governo, não depender muito de situação do país, sim. de maneira geral. Acho que o empreendedor aqui no Brasil, ele é visto como um empresário malvadão. E, na verdade, quem gera emprego é o empreendedor. Sim. Se ele ganha muito dinheiro, se hoje tem 10 mil pessoas que ganham muito dinheiro, quantas pessoas tentaram e não conseguiram isso, tá ligado? Sim. Quantos faliram, quantos perderam. Claro. Empreendimento, quem empreende deveria ser assim, colocado muito pra cima, porque o cara que empreende, que cria emprego, que movimenta a economia, é um cara foda. E eu acho que, independente da área, se empreendimento e a educação financeira fosse estimulado ao máximo, nosso país seria totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente. Você tira um exemplo, na educação básica. A gente não tem... É difícil até falar, porque a gente às vezes não tem nem o básico na educação básica. Português, matemática, mas se tivesse uma educação financeira para a criança entender... Até eu vi um dia desse um rapaz falando uma coisa muito interessante, que foi com relação ao seguinte, dizendo que o filho dele, ele sempre quando ia comprar, aí passava no cartão de crédito. Sempre no cartão de crédito. E aí o filho dele, você não tem a noção de quanto é as coisas. O dinheiro, você não é palpável. Então você não tem noção. Aí ele chegou pro filho e disse assim: olha, tá vendo isso aqui, ó?
Deu um bolo de dinheiro a ele. Isso aqui é o que eu pago da sua escola. Aí ele, nossa, pai, tudo isso? Aí ele, isso aqui é da escola. Ó, isso aqui, ó, é o que eu pago do seu plano de saúde. Isso aqui é que eu pago de não sei o quê. E foi mostrando um montante de dinheiro. E agora ele tem noção de quanto é isso em dinheiro. Não é um cartãozinho. Aquilo tudo. Sabe qual é uma lógica também tão interessante quanto essa? É você pensar o dinheiro em quantas horas tu trabalhou para aquilo. Isso aí. Por exemplo, tu pega um tablet, um celular e você diz, isso aqui foi quanto? Tá, R$2.000. Quantas horas eu trabalhei para pagar esse tablet? Isso daí é... Tá ligado? Porque quando você pensa a quantidade de horas, o teu esforço naquilo, vai dar muito mais valor. Que é o que a gente tava falando antes em off, que tava conversando, com relação a... Pô, às vezes eu tô no final de semana em casa e digo assim, meu Deus do céu, velho. Eu não tô fazendo nada. Nada. Eu me sinto mal por não estar fazendo nada. Mesmo dizendo assim, não, eu tô descansando. Mas, pô, mesmo no descanso eu não tô fazendo nada. Eu tô olhando no Instagram, tô vendo. E eu podia estar fazendo outra coisa. E às vezes se policiar nisso, até ao longo da semana também, isso é importante. A tua hora vale dinheiro. Uma coisa que eu dos últimos anos eu tô pensando muito isso. Eu falo muito pros meus amigos. Até o padrinho da minha filha, eu converso muito com ele sobre isso. Cristiano conhece, João Vitor, fera. É isso. Aí a gente tava conversando, a gente conversa muito. Eu digo sempre a ele, monetiza o seu tempo. Você tem que pensar a sua hora, como você consegue, vai render mais. Se numa turma de beach tênis eu consigo, sei lá, R$500 em uma hora por mês nessa turma, então no dia, tá lá, eu vou trabalhar 4 horas nesse dia. No outro dia eu trabalho 4, no outro dia 4, no outro dia 4. O cara assim, puta, só isso? Tá, mas vamos ver quanto daria. Daria, sei lá, uma turma 500, a outra 500, a outra 500, a outra 500. Então daria 2.000 num dia. Aí as aulas sempre são segunda e quarta, terça e quinta. Então a mesma turma repete na quarta. Então 2.000 num dia e 2.000 no outro. Correto? Então seria R$4.000. O cara diz assim, pô, é um salário legal, não é? É um salário legal, mas eu trabalhei só 4 horas, pô. Eu trabalhei de segunda a quinta só. Então se eu trabalhei 4 só, eu consigo trabalhar mais 2. Vamos trabalhar 6. Eu vou lá e monto mais 2 turmas. Ganhei mais 1.000 num dia, mais 1.000 no outro. Então dá 6.000 trabalhando 6 horas de segunda a quinta. Onde é que o cara vai tirar isso em outra coisa? Isso é só o que eu tô dizendo diretamente, eu trabalhando. Mas tu imagina se eu consigo colocar alguém para dar aula para mim e eu ganhando metade desse valor. Sim. Ganhei metade, mais 3.000 em 4 horas de outra pessoa. Exato. Então, é tentar monetizar a sua hora. A sua hora vale dinheiro, pô. Isso aí. É tentar pensar que o seu dia tem 24. Eu durmo 8, eu fiz não sei o quê, então eu quero trabalhar quantos por dia? Não quero me matar, não quero trabalhar 8, 10 horas. É isso aí. 6. Assim, acho que se a gente for falar de empreendimento, acho que vixe, a gente vai ia passar horas aqui. 2 horas. Acho que é bom pra gente ir pro quadro especial, né, Cris? A gente vai encerrar esse bloco agora e a gente... Às vezes a gente acaba brincando muito, né, ao longo do podcast, tudinho fica brincando e tal, e a gente sempre tem um quadro no final, que é um pouco mais sério, que são perguntas de alto nível, de alto escalão aí, que a gente vai fazer, tranquilo. Você tem que responder. A gente tem um nome muito carinhoso, né, que a gente coloca nesse quadro, pesando no assunto, então, cala a boca, já morreu, agora a gente vai pesar no seu. E aí são algumas perguntas que a gente vai te fazer, beleza? Beleza, tranquilo. Quer mandar logo aí, Felipe? Eu começo? Pode começar. Tá certo. Gleibson, em esportes com raquete é muito importante a força de pressão para segurar a raquete, não é? Qual o seu aluno tem a melhor pegada? Tá caramba. Rapaz, a pergunta... Eu vou fazer igual o baiano, lá ele, né? Lá ele. Rapaz, a pegada, o pessoal ainda tá aprendendo ainda, tá com a mão meio frouxa ainda, tá aprendendo. Tá com a mão fofa, mão fofa. Tu vai, Cris? Eu vou. Gleibson, quando chega algum aluno teu novo lá, que ele leva o material dele, tu confere os buracos na raquete? Da raquete, pô. Dele não. Da raquete, lá ele. Eu vejo lá se tem muito furo. Se tu tá jogando beach tênis, o teu adversário vai só ali com os slides, slice, jogando bola com efeito. Uhum. Tu se arreta e dá com força? Não, deixa a bola cair, pô. Deixa a bola cair, Do lado. Ó, tu tá jogando o teu badminton lá, recreativo, lá na praia com teu amigo. E aí tu comprou aquela peteca nova de pena de ganso. E aí teu amigo pega e, sem querer, joga essa peteca lá pro mar. Tu deixa ele afogar o ganso ou tu tira antes?
Não dá pra jogar badminton na praia, não, pô. Dá não. Dá não. Ah. E só essa petequinha que ele tá falando aí de ganso, são 12 penas da asa esquerda do ganso. Por que não a direita? Todo mundo. É a pergunta 16, desculpa. 16 penas da asa E os esquerda do direitos dos ganso. animais, não 16. Aí todo mundo, quando chega nos lugares, pergunta. Aí eu, não, 16 penas da asa esquerda do ganso. Aí todo mundo fica. Aí um olha pro outro. Esse esporte promove o assassinato de gansos pra retirada de penas. Sua pergunta é ótima. Por quê? Porque ele dorme sobre a outra asa. E aí amassa as penas. Aí ela vai. A qualidade é outra. É. Aí ele só fica dependendo de um lado. Olha, esse quadro é importante. Última pergunta. A Se sua, um né? dia, Eu tenho mais uma também. tem mais Eu uma? tenho mais Vai uma. lá. se um dia você realiza 10 saques e os 10 saques batem na rede, quantas vezes você queima no dia? O saque, quando você saca e bate na rede, você perde o ponto só. No tênis só que queima. Tenista queima. Tenista Muito queima, tenista queima. Gleibson, você gosta de levar muito seu material na sua mochila nas costas. O que é que você prefere? Levar uma bola murcha e mole ou uma pena de. uma peteca dura? Rapaz, é melhor a petequinha. Petequinha dura nas costas é melhor do que uma bola murcha. É melhor. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado aí por ter Valeu, vindo pra foi gente massa. conversar, falar um pouco. Foi massa. Se a gente que pudesse, a gente passava umas 3 horas aí, né? Passava mesmo. Eu que você começa a conversar, vai falando sobre tema que você gosta, vai falando. E o pessoal também é um tema. O pessoal conversa legal também, alto nível, aí isso ajuda demais também. Aí, Só pra finalizar, fala aí aonde é que tu dá aula, se o pessoal quiser ir, tudo. Ah, E massa. fala também o teu diferencial em relação a outros. massa. Faz o teu mexão agora aí, ó. Beleza, ó, eu dou aula lá em Dois Irmãos, tem uma arena lá, perto do Horto. Dois Irmãos Arena. Em Recife, Pernambuco, né? Isso, em Recife, tá? Pra quem conhece, próximo ao Horto, próximo da Rural, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Pra quem não conhece, só é vir aqui, dar uma olhada no meu Instagram, que a gente vai conversando. Meu Instagram é prof.gleibsonvanderlei, tá lá. E o meu diferencial nas aulas, eu acho que é como eu trato os alunos. Eu acho que esse é o meu maior diferencial. É tentar aproximar essa relação, estreitar. Eu não sou o detentor de toda a sabedoria, então eu tento olhar o aluno não só como aluno, mas como uma pessoa, como um amigo, como uma pessoa que tá com algum problema no dia, não tá. Então a especificidade dele também é tentar olhar ele de uma maneira mais humana, não como uma pessoa que tá pagando para mim para dar aula. Não é isso. Então isso daí acaba, às vezes passa despercebido. Então se eu dou minha aula bem dada, se eu tô sempre lá, se eles me perguntam algo, a gente conversa. Então essa relação eu acho que é o maior diferencial. Então eles vão continuar um tempo que eles puderem. Perfeito, o cara é completo. Então, galera, é isso aí. Quem assistiu, deixa o like, Valeu. compartilha esse vídeo com os coleguinhas aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Gleibson, novamente, obrigado aí por participar. Valeu, foi massa. Mãozinha aqui pra câmera, aqui, ó, a marca registrada do Pesando. Pesou! Pesou!